ser humano, quando ele morre, ele não vai para o purgatório, ele não entra diretamente na glória, ele não vai para o inferno e fica ali sendo atormentado. Mas o que acontece quando nós morremos? Do pó foste tomado e ao pó tornarás. Quando nós morremos, o nosso corpo volta para o pó e o fôlego da vida volta para Deus. Na realidade, o Senhor Jesus comparou a morte como um sono. Lázaro, o nosso amigo, dorme. A diferença é que quando nós estamos dormindo, muitas vezes sonhamos, alguns têm pesadelo, mas quando a pessoa morre, ele não tem condições de sonhar, ter pesadelos, ele fica completamente inconsciente. E não tem parte em coisa alguma do que acontece aqui, debaixo do sol. O que ocorre é o seguinte: quando o ser humano morre, mas em vida, ele aceitou o plano da salvação, ele aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Bem-aventurados, felizes aqueles que morreram em Cristo, porque farão parte da primeira ressurreição. Então acontecerá o seguinte: na Bíblia Sagrada, há cerca de 2.500 versículos que fala que Jesus voltará a esta terra. Só no Novo Testamento existem 318 versículos falando sobre a breve volta do Senhor Jesus a esta terra, para buscar aqueles que o aceitaram como Salvador. Quando o Senhor Jesus voltar a este mundo, ele não vai colocar os pés na terra, ele ficará nas nuvens e ali no cemitério os túmulos se abrirão e os mortos em Cristo, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador pessoal, aqueles que aceitaram o plano da salvação, ressuscitarão com um corpo glorioso, um corpo incorruptível, a encontrar o Senhor nos ares. Também, naquele dia, terão muitos vivos, e os vivos serão separados, assim como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Os cabritos são os ímpios, serão colocados à sua esquerda. Os justos, aqueles que aceitaram o plano da salvação, aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, estarão à sua direita. Os ímpios morrerão com o sopro da sua boca, perecerão. Mas os justos serão transformados num abrir e fechar de olhos a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Porém, os ímpios, aqueles que já morreram e não aceitaram o plano da salvação, não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, permanecerão na sepultura. Somente terão parte na primeira ressurreição os que morreram em Cristo Jesus nosso Senhor, isto é, que aceitaram o plano da salvação e pela graça e pelo poder de Deus passaram a obedecer os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Não que nós somos salvos através da guarda dos mandamentos, mas Jesus fala: aquele que diz que me ama
e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Somos salvos pela graça, mas é importante obedecer à santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai. Portanto, agora todos sabem o que sucede, o que acontece com os mortos. Vamos dar continuidade na programação nesta palestra. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Vamos ler o que está escrito. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Quando o Senhor Jesus voltar a este mundo, nós subiremos para o terceiro céu, onde está a Nova Jerusalém. E ali ficaremos durante 1000 anos, fazendo também o julgamento dos ímpios, mostrando por que as pessoas se perderam. Tiveram todas as oportunidades, porém rejeitaram o plano da salvação. E teremos ali muitas atividades, coisas maravilhosas, estaremos juntos com Deus. Mas depois de 1000 anos, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela vai descer a esta terra. O Monte das Oliveiras vai se abrir e a Nova Jerusalém, ela descerá e ela se instalará aqui na terra. Nesse dia, quando esta cidade santa descer do céu, e João, lá na ilha de Patmos, ele teve uma visão e ele viu esta cidade santa descendo como uma noiva, adornada, adereçada para o seu marido. Neste momento, todos os ímpios ressuscitarão. Então, Satanás, ele se unirá a todos os ímpios para tentar destruir a cidade. E quando eles cercarem o arraial dos santos, a Bíblia fala que então desceu fogo dos céus e os consumiu. Este fogo não é um fogo eterno. Aliás, isto é algo que trará muita tristeza ao coração de Deus, porque Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta, que ele se arrependa, que ele abandone os maus caminhos. Então, naquele dia, todos os ímpios perecerão. E esta terra será renovada, será purificada como ouro. E aqui, nesta terra, renovada, purificada, viveremos eternamente com Deus. Vamos ler o outro versículo. São Mateus, capítulo 25, versículo 41. São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Leiamos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Aqui está falando do fogo eterno. Quero dizer a todos que este fogo eterno, não que as pessoas vão ficar eternamente sendo queimados. Não, eterno nas suas consequências. Por exemplo, eu estou aqui com uma caixa de fósforo. Deixa eu colocar aqui a Bíblia. E eu tenho aqui um palito de fósforo. Está aqui o palito. Mas, se eu colocar fogo neste palito, o que acontecerá? Coloquei fogo.
e o fogo está queimando este palito. Está queimando, queimando, queimando. Queimando. O palito foi queimado. Este palito, ele foi queimado para sempre. Ele foi queimado eternamente. Nunca jamais esse palito voltará a existir. Nunca mais este palito queimado, ele se tornará como este outro palito. O único no universo capaz de tornar esse palito queimado em um palito intacto como este é o Deus poderoso, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Mas este palito, ele foi queimado eternamente. Ele foi queimado para sempre. Quer dizer, nunca mais ele existirá. Então, assim acontecerá com os ímpios e com Satanás e seus anjos. Eles serão destruídos para sempre, eternamente. O mal não se levantará pela segunda vez. Compreendido? Está aqui. Virou pó, virou cinza, acabou. Mas Deus, Ele deseja que você e eu vivamos eternamente com Ele. Vamos continuar. Gostaria agora de ler uma parábola em São Lucas, capítulo 16. São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Parábola. O que é uma parábola? O nome já fala. Parábola não se entende como se lê. É uma ilustração. Então, aqui existe uma parábola. E muitos seres humanos que não conhecem a palavra de Deus interpretam de uma maneira errada esta parábola. A parábola do rico e do mendigo. Vamos ler a parábola. São Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 20. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outro, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos.
Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, aqui está esta parábola. E como eu falei, esta parábola não se entende como se lê. É uma parábola. Mas milhares e milhares de pessoas estão por aí pregando de uma maneira errônea. Que a pessoa, quando é rica, ele morre, ao invés dele aguardar a Jesus para a salvação, se ele aceitou Jesus como Salvador, ele vai para um lugar de tormento, para um inferno de fogo, e fica aí dentro da fornalha de fogo do inferno sendo atormentado. Imagine só, a pessoa agora dentro do inferno. Nós temos aqui este moço, Carlos, ele era um homem rico, mas morreu e ele foi para o inferno. Imagine agora o Carlos ali no inferno, nas chamas, sendo atormentado pelo fogo, e agora Carlos conversando com Abraão, e no meio das chamas do tormento, falando: pai Abraão, mande que Lázaro molhe o dedo ali na água, coloque na minha língua para refrescar a minha língua. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? A pessoa que está no inferno se comunicar com o céu? Isto é uma parábola, isto não se entende como se lê. Imagine, só para vocês compreenderem, imagine o Carlos, ele está aqui no inferno, sendo atormentado pelo fogo. O seu pai e a sua mãe, cristãos, aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, aceitaram o plano da salvação, eles estarão no céu. Imagine os pais ali no céu, olhando para o Carlos aqui dentro do inferno. E a mãe pergunta para o filho: filho, como está aí no inferno? Fala: mãe, aqui está muito quente, está muito ruim. Eu pergunto, como que um pai e uma mãe ficaria no céu, no lugar de paz, sabendo que seu filho está sendo queimado para sempre, eternamente, nas chamas do inferno? É claro que isso não existe. Porque se isto existisse, aquilo nunca seria céu para aquele pai e aquela mãe. Entenderam? Portanto, meus queridos, o que está escrito aqui é uma parábola. Não se entende como se lê. Meus queridos, quero dizer uma coisa. A Bíblia fala: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem jamais recompensa. A sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram, e não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, para finalizar a palestra, quero dizer uma coisa. Quando a pessoa morre, ele aceitou o plano da salvação, ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador, e ele diz: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você abrir o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aceitá-lo como Salvador pessoal, não procurar salvação em caminhos que não levam a Deus, como por exemplo, olha, eu vou procurar um local e eu quero ser salvo através de várias reencarnações. Isto não é bíblico, isto não existe e este caminho não leva ao céu.
outros que pregam por aí que a pessoa é salvo, ele é purificado através do fogo no purgatório. Também não está na Bíblia. Meus queridos, o único que pode dar a salvação ao ser humano é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Ele está convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu pergunto neste momento: você gostaria de entregar a sua vida, entregar o seu coração, aceitar o plano da salvação, aceitar o Senhor Jesus como Salvador pessoal, se preparar para a volta de Jesus, pedindo a Ele forças e poder para obedecer a sua santa lei ou os mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai? Você gostaria? Onde quer que você se encontre neste momento, que você possa tomar a sua decisão. Falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se você tomar essa decisão, estudar a palavra de Deus e se preparar para a volta de Jesus, quando Jesus voltar, você fará parte da primeira ressurreição. E Jesus, Ele vai te chamar. Você mesmo ali no pó da terra, dormindo, o anjo de Deus ali, ele vai se aproximar ao lado da sepultura. Lá: Geraldo, Pedro, Maria, Solange, levanta-te, Jesus te chama. E naquele momento, você vai ressuscitar com corpo glorioso a encontrar o Senhor nos ares. Então, esta é a verdade que está escrita na palavra de Deus. Um outro ensinamento que não está fundamentado na palavra de Deus é com relação à reencarnação. Pregam-se por aí que a pessoa, quando morre, ele, na realidade, ele não morre. Ele fica vagando por aí, até acompanhando tudo que está acontecendo aqui na terra. Eu fico, às vezes, imaginando em Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Lázaro morreu. Mas, depois de 4 dias que ele estava morto, o Senhor Jesus, ele foi até aquela sepultura e pediu para que retirasse aquela pedra. E Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E agora, Jesus, diante da sepultura de Lázaro, retiraram a pedra e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E naquele momento, Lázaro se levantou e ele veio para fora, mumificado, todo enfaixado. E agora tiraram aquelas faixas e Lázaro ressuscitou. Mas imagine como se prega por aí, que Lázaro morreu e logo após a sua morte, ele entrou na glória, porque ele era um homem justo. Ele entrou na glória, ele foi para o 3º céu. E agora Lázaro, chegando no céu, ele foi recebido pelos anjos, e os anjos começam a mostrar para Lázaro a beleza do céu. Eu quero chamar aqui o Carlos para fazer uma ilustração. Imagine o anjo mostrando para Lázaro a beleza do céu. E o anjo começa a andar de um lado, de outro, fala: meu filho, veja aqui a árvore da vida, veja o mar de cristal, olha as ruas de ouro, observe os muros de jaspe. E Lázaro, encantado com todas aquelas maravilhas, e de repente Lázaro está ali feliz. Daqui a pouco alguém fala: Lázaro, Lázaro, Jesus está te chamando. E Lázaro se aproxima, e ele chega bem próximo ali da porta de Jerusalém,
que está no terceiro céu, e Lázaro olha para baixo, e o Senhor Jesus está lá na sepultura, lá embaixo, e Jesus olha para cima e fala: Lázaro, Lázaro, volte, desça. Lázaro vai falar o quê? Não, 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 vou voltar para aí, não. Este mundo cheio de pecado, onde pais matam filhos, onde familiares abusam sexualmente das suas crianças, aonde se matam pessoas a troco de nada, eu não vou voltar não. Quer voltar, Lázaro? Não, não, mas volta, não quer não? Então pode se assentar. Veja, óbvio que ele não iria voltar, deixar o céu para voltar para este mundo de pecado. Se há alguém que poderia falar vida após a morte, seria Lázaro. E ele nunca comentou isto, porque quando a pessoa morre, ele está no pó da terra, inconsciente, ele não sabe o que está acontecendo. É óbvio, imagine um pai, uma mãe, morre e fica por aí vagando, vendo tudo o que está acontecendo aqui na terra. De repente, um filho, uma filha está sendo o quê? Molestada, está sendo estuprada por um marginal, e o pai e a mãe naquele paraíso, vendo sua filha sendo violentada e não pode fazer nada. Eu te pergunto, isso seria céu? Isso seria paraíso? Claro que não. Meu amigo, isto não existe. Quando a pessoa morre, o fôlego da vida volta para Deus e a pessoa fica inconsciente. Bem-aventurados os mortos em Cristo, porque ressuscitarão primeiro. Quando a pessoa aqui em vida aceitou o Senhor Jesus como Salvador, aceitou o plano da salvação, mesmo que ele morra, ele vai ficar aguardando no pó da terra a ressurreição, a volta do Senhor Jesus, para viver eternamente com ele. Observe, se a pessoa aqui na terra, se ele morresse e entrasse na glória, para ele entrar na glória, ele precisaria receber o quê? A imortalidade. Porque ninguém pode ver a face de Deus com este corpo mortal. Ora, se ele morre e ele entra na glória, como se prega por aí, e ele vai direto para o céu, então esta doutrina está invalidando completamente todos os versículos que falam sobre a ressurreição do último dia. Ora, se ele, assim que morre, ele entra na glória, para que ressurreição? Então, isto não é bíblico, isso é ensinamento humano. Imagine só, eu vou chamar 5 amigos aqui agora. Preste bastante atenção. Pode ficar aqui, 5 amigos, fica do lado aqui. As pessoas pregam que quando a pessoa morre, através de várias reencarnações, a pessoa é purificada. Esta doutrina também não é bíblica. Por quê? Se o ser humano fosse salvo através de várias reencarnações, não seria necessário a morte do Senhor Jesus na cruz. Por quê? Ora, se eu posso me salvar através de várias reencarnações, eu estou invalidando a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fica sem sentido? Ou a pessoa, ele é purificado pelo purgatório, como falamos há pouco, ou ele é purificado através de várias reencarnações. Meus queridos, isto daí é a artimanha de Satanás, que é o pai da mentira, para ludibriar, para enganar, para tirar o foco dos seres humanos de Jesus e levar para o foco errado, aonde não há salvação. Essas doutrinas são cisternas rotas, nuvens sem chuva. Isto não tem, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai sim, a perdição, porque só Jesus pode nos salvar. Só para vocês entenderem, aqui está, qual é seu nome? Luiz. O Luiz está aqui. O Luiz, de repente, ele morre. Você morreu, cai aí. Ele morreu, está morto. A alma do Luiz,
para que haja várias reencarnações, ela vai encarnar, qual é seu nome? Vinícius. Vai encarnar no Vinícius. Então, de repente, o Vinícius morre também. Morre. Vinícius morreu também. Agora, esta alma que encarnou no Vinícius, agora encarna, qual é seu nome? Ricardo. Ricardo. Então, esta alma encarna também no Ricardo. Mas o Ricardo morre também. Cai também. O Ricardo morreu também. Agora, esta alma que encarnou nesse, que encarnou naquele, agora encarna nesse. Qual é seu nome? Carlos. Encarna no Carlos, mas é uma alma só. E o Carlos morre também. Morreu também. Agora, a alma desse, que encarnou nesse, que encarnou naquele, que encarnou naquele, e que encarnou nesse. Qual é seu nome? Lincoln. O Lincoln morre também. Morreu também. Olha aí, morreu. Agora chegou o dia da ressurreição. Uma alma só, mas passou por 5 para ter o quê? A reencarnação. Chegou a ressurreição, os 5 ressuscitaram. Levanta, opa, levanta. Agora estão os 5 aqui. Meus amigos, estou com um grande problema neste momento. Por quê? Tem 5 corpos e uma só alma. Tem corpo demais para pouca alma. Alguém vai ter que abrir mão. Pelo menos 4 aqui tem que deixar de viver eternamente. Por quê? Nós temos 5 corpos e uma só alma que foi reencarnando. Eu pergunto, você abre mão de sua salvação para ele ser salvo? Jamais. Não? Você abre mão da sua salvação? Nunca? Você abre mão da sua salvação? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você abre mão da sua salvação? Não. Você abre mão da sua salvação? Então agora vocês me explicam, vocês que pregam essas doutrinas, o que fazer? Tem um problema aí agora. O que fazer? Meus queridos, obrigado. Deixe-se assentar. Meus queridos, isso não existe. Isso não existe. A Bíblia fala, a alma que pecar, esta morrerá. Portanto, meus queridos, não se iluda. Satanás, ele tem procurado de todas as maneiras para ludibriar, para enganar as pessoas. E oxalá, esses vídeos, essas gravações, possa ajudá-los e que você possa compartilhar com todas as pessoas neste Brasil e no mundo afora, para que ninguém seja ludibriados, enganados pelas artimanhas do demônio. Que Deus abençoe a todos. Amém.